Evangelismo Web. O compromisso de usar todos os meios para alcançar pessoas. Com Pastor Ayrton Keller. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou falar de um tema a respeito do qual eu sou apaixonado. É a questão do evangelismo pela internet. Muitas pessoas reclamam da internet em função de inúmeras realidades pecaminosas em torno de pornografia, em torno das pessoas muitas vezes estarem juntas, mas separadas e cada um navegando aí na sua rede social, nos sites, etc. Existe muito crime relacionado à pirataria, existe muita coisa complicada e ruim em relação à internet. Porém, por outro lado, existe também algo muito poderoso que conecta pessoas que estão distantes e que pode fazer muita diferença em termos da salvação, da evangelização, por esta forma de comunicação bastante interessante e dominante cada vez mais no mundo em que vivemos. Eu fico muito feliz, porém, de não ser o único entusiasta desse assunto e estar em ótima companhia, na companhia do presidente da Divisão Sul-Americana, Pastor Ayrton Keller, que já falou um pouquinho sobre esse assunto, e eu gostaria então de trazer para o meu público a palavra do nosso presidente aí da nossa divisão, para a gente refletir um pouco depois a respeito de evangelização pela internet. Dá uma olhadinha aí. A internet e as redes sociais são meios muito poderosos para conectar pessoas e para se aproximar delas também. E eu fico pensando, se elas são tão poderosas assim, nós não deveríamos usá-las para pregar o evangelho e para levar esperança às pessoas. Nós temos uma missão, e nessa missão nós temos o compromisso de usar todos os meios, especialmente os mais poderosos, para alcançar pessoas, para abrir a Bíblia, para explicar as profecias e para mostrar a elas que Deus está preparando um futuro melhor. Bacana, pessoal! Então você ouviu aí a palavra do pastor Ayrton Keller, relacionado então a essa questão do evangelismo pela internet. O pastor começa falando sobre o poder da comunicação via internet, que esse é um meio extremamente poderoso e tal. Isso é de fato e de verdade. A internet tem revolucionado a forma de comunicação e tem tido implicações extremamente profundas para a imprensa, para a política, para o esporte, para o entretenimento, para a questão, por exemplo, do mundo da música. E também, obviamente, isso se estende a toda a questão da vida da igreja e do cumprimento da missão. Então, o pastor Ayrton começa a falar que a gente então tem que usar esse extremo poder da internet para pregar o evangelho. E a gente lembra que a própria palavra evangelho, ela foi cunhada num contexto político e também num contexto de comunicação. Então a gente lembra, por exemplo, que o evangelho era a mensagem que os arautos do imperador romano levavam até uma província que seria visitada no futuro pelo imperador. Então ali era levado o evangelho, a boa notícia de que o imperador iria visitar aquela região. Então o que era o evangelho? Era justamente essa comunicação, esse anúncio, essa notícia, essa manchete de jornal que trazia ali uma boa notícia no contexto político do Império Romano. E aí os cristãos se apropriaram dessa palavra para dizer que o verdadeiro rei imperador do mundo não é César, mas é Cristo, e a boa notícia é que ele é o Filho de Deus, o legítimo rei, e ele morreu por nós, ele ressuscitou, e ele vai voltar, e etc. Então é interessante que a própria palavra evangelho e todo o contexto e o conceito da história de Cristo, de quem ele é, como Deus, Filho de Deus, que ressuscitou e vai voltar, e etc., trabalha muito dentro dessa coisa da comunicação, dessa mensagem, desse conteúdo, e aí, obviamente, que a internet se torna extremamente poderosa para a veiculação dessa mensagem. Agora, o pastor Ayrton, ele coloca assim, né, a pregação do evangelho e o levar esperança, que é um slogan pessoal dele, etc, né? Então, assim, olha, o levar o evangelho envolve muita coisa negativa. Em que sentido? De você desmascarar o pecado. Então, quando você desmascara o pecado no mundo pecador, você, de fato,
caça meia dúzia de encrencas muito complicadas, muito polêmicas, muito difíceis, e você suscita reações negativas de pessoas descrentes, de pessoas que amam o pecado, que amam o diabo, que servem a esse mundo e etc. Agora, o pastor Ayrton está tentando dizer pra gente o seguinte: então preguem o evangelho, levem a verdade, seja ela qual for. Agora, busquem fazer isso da forma mais positiva possível, não levando condenação, mas levando a esperança da salvação e etc. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Depois ele vai falar do compromisso que os cristãos têm de usar todos os meios no cumprimento da missão, que reflete muito a ideia do apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 9, onde ele diz: me fiz tudo para com todos para salvar alguns. E aí o pastor Ayrton termina com um apelo para a gente abrir a Bíblia na internet e falar de Deus e de um futuro melhor. Você vê, né? Mesmo uma pessoa como Ayrton Keeler, que é uma pessoa reconhecidamente tradicional, com uma pessoa assim que não tem a maior vontade de modernizar muito a igreja, não. Pelo contrário, a gente vê, por exemplo, a vontade que ele tem de achar que os pregadores devem usar a Bíblia de papel no púlpito e não usar o texto eletrônico em iPads ou celulares, por exemplo. Essa é uma bandeira que ele levanta. Mas mesmo assim, tendo todas essas dificuldades particulares com o avanço, a modernidade, etc., o pastor Ayrton já se rendeu ao fato. A internet precisa ser usada da melhor forma possível para a pregação do evangelho. E nesse ponto eu concordo 100% com o pastor Ayrton e digo, né, já aqui de antemão, diante dele e diante daqueles que me ouvem, que o meu compromisso é usar e continuar usando a internet para a evangelização das pessoas que conheçam a Cristo como único Senhor e Salvador.